Fala galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o Zerino e no vídeo de hoje vamos continuar falando de React. E eu escolhi o tema componentes. Por que você escolheu o tema componentes, Zerino? Porque os componentes são a base de qualquer construção, qualquer aplicação React, tá? Então é por isso que eu escolhi o componente, pela importância do componente. E eu fiz umas anotações aqui para tentar explanar melhor para vocês o que é esse componente e o porquê que o componente é tão importante. Então eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples e tentar colocar para vocês o porquê é tão importante o componente no React, tá ok? Então, os componentes no React eles são pedaços de código que representam partes da interface do usuário. Eles podem ser escritos como funções ou como classes, tá? E são responsáveis por renderizar dados e interagir com o usuário. Você pode passar dados para esses componentes através de suas propriedades, as props, a gente vai ver isso na prática, e reutilizá-los em diferentes partes da sua aplicação. Então, eu criei uma analogia, fiz uma analogia para tentar explicar de uma maneira mais simples ainda a importância do componente. Então imagina que você está fazendo uma pizza, tá? E cada ingrediente dessa pizza, cada ingrediente que você adiciona nessa pizza, ele representa um componente na sua aplicação React. Cada ingrediente que você adiciona, ele vai representar um componente na aplicação React. Você pode ter diferentes tipos de ingredientes para criar diferentes sabores nessa pizza, né? E a mesma coisa acontece com os componentes, tá? Você pode ter diferentes tipos de componentes para criar diferentes partes da sua interface. Além disso, assim como você pode reutilizar esses ingredientes da pizza para fazer outras pizzas, para fazer outros sabores da pizza, você também pode reutilizar os componentes do React, tá? Em diversas partes dessa aplicação. Então você criou o componente A e aí você vai reutilizar, você pode reutilizar ele em diversas partes do seu projeto. Você pode, por exemplo, você criou um componente footer, né, o rodapé, e aí tu sabe que vai usar em todas as páginas o mesmo rodapé, então tu vai só chamar esse componente. Tu não vai precisar criar em cada página o rodapé novamente. Você só vai chamar, a mesma coisa com o navbar, né, com o menu. Você só vai chamar ele. Você criou uma vez só e vai chamar em todas as aplicações, e vai reutilizar ele em todas as aplicações. Então, esse componente do React, ele é importantíssimo, e é muito bom a gente entender como ele funciona, tá? Então eu vou fazer na prática um exemplo rápido de como o componente é importante para o React. A gente vai mandar uma imagem para um componente e vai chamar esse componente em várias partes ali da nossa aplicação, ou quantas vezes a gente quiser chamar, tá ok? Então eu vou rodar a vinheta e na sequência eu volto com o nosso projeto prático, tá ok? Então pessoal, estou aqui na minha máquina já para a gente botar em prática o componente. Antes de mais nada, se você não sabe criar um projeto em React, no vídeo anterior, no tutorial anterior, falando de React, eu ensinei como criar, limpar e startar o seu primeiro projeto em React. Então eu estou partindo daqui concluindo que você já sabe criar esse projeto, já olhou o tutorial anterior, tá? Então se você não olhou, eu aconselho que você pare esse vídeo, clica no link que vai estar na descrição do vídeo ou no card que vai estar aparecendo aqui e vai lá, dá uma olhada e primeiro aprende a criar, a limpar e a startar o projeto, fazer o seu primeiro Olá Mundo em React, e a partir daí volte para esse vídeo aqui e continue aprendendo sobre componente, tá? Então, dado esse aviso aí,
eu aconselho que, se você não conhece, primeiro vai lá e aprende como criar esse projeto em React. Então, pessoal, partindo daqui, tá? Eu só mudei o nome da pasta. Então, tirei Olá Mundo e coloquei componente aqui, tá? Para mim depois me organizar e saber como eu estou, aonde eu estou no React, tá? Nos tutoriais. Tá aqui o nosso Olá Mundo rodando do tutorial passado. Então, vamos partir do princípio que vocês já fizeram o projeto, já está limpo, já está startado, tá? Então eu vou tirar esse Olá Mundo daqui, eu vou tirar essa div toda aqui, vou colocar aqui uns fragmentos, tá? Para a gente poder colocar mais de uma div ou mais de uma seção. A gente precisa pôr os fragmentos aqui, porque ele não retorna. Se tiver dois, por exemplo, ele vai dar erro. Se tiver duas divs aqui fora do fragmento, ó, se eu colocar mais uma div, ele vai dar problema. Então, ó, já deu erro. Então, coloca os fragmentos que ele vai retornar, que ele não vai retornar nada, só para ele poder fazer o nosso, poder colocar mais de uma div ou qualquer outra coisa ali dentro, ok? Então, feito isso, vou deixar ele aqui em branco agora. Então, pessoal, como eu falei, os componentes, a gente cria os componentes e pode usar em qualquer parte do nosso código. Então, eu criei aqui, já deixei criado aqui, além do que eu já tinha feito na aula passada, dentro da pasta src, uma outra pasta chamada Components, tá? Então, vocês criam lá essa pasta e uma outra pasta com imagens. E coloquei 3 imagens aleatórias aqui, tá? Bem distintas, para ficar bem demarcado aí. Então, vocês criam lá, podem colocar, vocês coloquem aí qualquer imagem da preferência de vocês, é só para vocês verem como funcionam os componentes. Feito isso, pessoal, na pasta de componente, eu vou criar um arquivo. Aliás, eu vou criar uma outra pasta. A gente cria, dentro dessa pasta componente, a gente cria os nossos componentes. Então, aqui eu poderia colocar footer, né? Eu poderia colocar nave e assim vai, tá? Eu vou colocar aqui componente só para... E vou colocar aula, só para a gente não se perder, tá? Então aqui ele fica assim porque não tem outra pasta dentro aqui. Eu vou aproveitar, já vou criar aqui só para botar um Z aqui, só para a gente ter uma melhor visualização. Dentro dessa pasta eu vou criar meu index.js. Já vou aproveitar aqui e já vou criar também meu style.css, ok? Feito isso, as luzes estão em branco. Eu vou aproveitar aqui e vou pegar esse código e copiar e colar lá, porque a estrutura da função é praticamente a mesma, tá? Vai mudar aqui os nomes, tá? Então a estrutura básica é a mesma. Então, para encurtar caminho, a gente copia e cola. Eu vou colocar aqui o nome, tem que ser componente. Foi componente que a gente colocou aqui o nome. Componente aula. Então a gente criou a função aqui, eu criei o componente aula. Eu tenho que exportar com o mesmo nome, tenha cuidado com isso, tá, pessoal? Outra coisa, funções, a estrutura da função aqui pode ser criada de outras maneiras também, tá? Eu normalmente crio dessa maneira, mas pode ser criada de outras maneiras. Eu posso já exportar direto a função, eu posso criar com a constante, então depende da situação, tá ok? Aqui dentro a gente vai receber uma propriedade, né? Então a gente vai receber uma props. Lembra que a gente viu lá? Propriedade, então o componente ele recebe uma propriedade. Essa propriedade aqui vai ser uma imagem, então eu vou colocar aqui uma div aqui, vamos colocar uma div, vamos pôr aqui name de img, vou colocar mestre.
E aqui dentro a gente vai criar a nossa imagem, tá? Então o que acontece? No React a gente não recebe assim, tá? As imagens. A gente recebe dessa maneira aqui. E o que que eu vou receber aqui? Eu vou receber uma propriedade, correto? Então, props. Só que eu quero receber, eu quero especificar o que é a propriedade, né? Que eu vou receber. Se tiver mais de uma propriedade, né? Então pode ser que venha a imagem, tá? Tu tá preenchendo um formulário, vai vir um componente que é um formulário, aí vai preencher ali a imagem, texto, descrição, título. Então especifica qual é, né? Vamos especificar aqui qual é a propriedade que eu estou recebendo. A propriedade que eu estou recebendo é uma img, é uma imagem. Então, o nosso componente está montado aqui. O nosso componente para receber imagem está montado. Tá? Eu vou vir agora na página do app, tá? Outra coisa, pessoal, normalmente quando a gente cria um projeto, eu não crio no app. Eu crio uma outra pasta aqui chamado home, e aí uma outra pasta chamado view ou chamado pages, e aí dentro dela a gente cria a home, cria produtos, cria as páginas que a gente quer, tá? Então se eu tivesse dentro de uma página home, se eu estivesse montando a minha home, eu estaria dentro da home, né, e chamaria o meu componente aqui dentro. Então a cada componente que tu for usar, tu chama. Por exemplo, se você vai usar o footer ou o nav, né, o nosso menu, em todas as suas páginas vai ser o mesmo. Não vai ter alteração nenhuma. Então tu já pode colocar, você já pode colocar lá na rota, lá nas rotas. Mas isso é para outro conteúdo, tá? Mas aí você pode chamar o teu componente já lá nas rotas. E aí tu não precisa chamar a cada página, chamar eles. Mas aqui a gente vai chamar aqui mesmo, na nossa página. Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa página? Eu gosto de comentar tudo, né, pessoal? Então, opa. E aqui eu vou chamar meus componentes aqui. Eu vou chamar aqui o import, ele é componente aula, o VS Code já até ajudou, então aqui eu poderia colocar qualquer nome, eu aconselho a colocar o nome do arquivo, tá? Para controle. Então ele vai pegar o endereço, então é assim que a gente faz a importação no React, import, dou o nome, e ele vai pegar o endereço do index que está lá, né, da pasta. Feito isso, eu vou importar as imagens que eu tenho ali. Então eu vou importar essas imagens ali. As importações é do mesmo jeito, tá? Então dou o nome e aí vou lá, dou o endereço e o nome da imagem, tá? Que tá lá na pasta. Então eu já agilizei aqui. Aqui dentro do nosso app, nós vamos criar aqui uma div aqui, só para envolver ela aqui. Eu vou criar uma div aqui e eu vou chamar esse meu componente. Então o que acontece? Eu vou chamar o meu componente aula. Então eu vou chamar ele aqui. Digamos que aqui já tenha o menu, já tenha isso, já tenha aquilo. E eu estou chamando e eu vou querer botar essas imagens agora. Então eu vou chamar ele aqui. Chamei o meu componente aula. Eu abro e fecho. Não esqueçam, é uma tag normal, tá? Então a gente tem que abrir e tem que fechar. E o que acontece? Ele está funcionando agora? Não, não está funcionando, está dando erro. Por quê? Porque ele está esperando lá no nosso componente, ele está esperando uma propriedade. Que a gente não passou, a gente só chamou. Qual é o nome da propriedade que a gente chamou lá? img, não foi? Então, vamos passar essa propriedade. O que eu vou passar para lá? Eu vou passar a imagem 01 aqui como propriedade para ele. Chamei a imagem 01. Vamos ver o que ele está dando erro aqui. Componente, tá. Opa. Ah, tá. O CSS, nossa, gente. Vamos ver aqui o porquê. Claro, tá errado. Nosso CSS é style. Style.css.
e ele carregou a nossa imagem. Poderia chamar essa mesma imagem, eu poderia chamar ela diversas vezes. Poderia chamar ela diversas vezes. Digamos que lá eu estruturei, fiz um, ó, eu posso chamar ela diversas vezes. Digamos que lá eu fiz no nosso componente aqui, eu criei uma estrutura, eu botei a imagem dentro de um container que vai ter um efeito tal, vai fazer tal coisa e tudo mais, parará. Eu não, se eu tivesse que fazer aqui em cada imagem, o meu código ia ficar grande. Aqui eu fiz para um componente só, ó. Eu não dou nome da imagem, fiz só uma vez. Eu colocaria aqui os efeitos que eu quisesse, tudo mais. Vamos fazer aqui. Vou dar um exemplo aqui no nosso CSS. Deixa eu pegar aqui o nosso. Aqui. Eu direcionei o tamanho, então eu não preciso ficar me repetindo. É essa flexibilidade que te dá o componente, tu não precisa ficar se repetindo. Tu só chama ele e daí passa a propriedade, independente da propriedade que seja, que for, ele vai te retornar com a estrutura que tu deixou lá. Então, chamei aqui, vamos dar aqui um array vamos pôr, vou pôr 300 pixels aqui. É só ele, vou botar aqui. E uma outra div, aliás, não é mais div agora, nós vamos trabalhar a imagem, né? Vamos trabalhar a imagem aqui. IMG. Feito isso, pessoal, vamos pôr aqui um max widget 100% para ele ficar ocupando 100%. Olha só, diminuiu em todas. Então diminuiu em todas, né, pessoal? Então isso ajuda na hora de fazer manutenção. Ele fica mais prático, né, de trabalhar e de usar. Eu poderia ter outras páginas e chamar a mesma imagem, ou chamar uma outra imagem, para aquela página produtos eu vou ter, vou ter uma imagem tal, mas a configuração vai ser a mesma daquele componente. Então eu só chamo aquele componente e coloco a imagem que eu quero que apareça lá. Entenderam a ideia do componente? Então o React ele te ajuda muito com a componentização. Então, mas aqui eu vou chamar o número 2, vou chamar o número 3 e vou chamar o número 2 de novo. Vou chamar o número 2 de novo. Então, olha só. Chamei o número 1, chamei o número 2, chamei o número 3 e voltou o número 1. Então, eu posso chamar quantas vezes eu quiser. Se eu quisesse chamar aqui 20 vezes, eu poderia chamar 20 vezes. Então, essa é a moral do componente no React, né? Então, eu poderia colocar isso aqui dentro de um array, entendeu? Poderia colocar aqui, poderia fazer aqui const, vamos pôr aqui img, vamos pôr aqui img, vamos botar um s aqui no final só para, vamos colocar diferente, imagens, vamos botar imagens, vamos pôr aqui, recebe um array, né? E aí aqui eu vou colocar img1, img2 e img3. Se tivesse mais, a gente colocaria mais. Então, feito isso aqui, ó, o que eu faço aqui? Vou fazer um map. Para fazer com que as minhas imagens se repliquem. Então aqui a gente tirou aqui, né? Vamos mostrar aí. E aí vamos chamar nossas imagens. Olha como funciona. Então, map, imagens, images.map,
Aqui vou botar aqui item, vamos botar aqui, fazer uma função anônima aqui, item. E vamos chamar nosso componente de novo. Vamos lá, vamos chamar o nosso componente, né? Componente aula. Vamos já fechar ele aqui. E aqui dentro a gente vai passar a propriedade img igual a nossa props, que vai ser o item. Feito isso, ele vai fazer o mesmo processo. Então, pessoal, ele carregou da mesma maneira, né? Da mesma forma. Então, o que ele fez aqui? Ele fez um map, né? Um loop, passou no nosso array, tem alguma coisa, ele mandou para o nosso componente, porque a gente passou como propriedade para o nosso componente, né? E o nosso componente, por sua vez, pegou essa propriedade, montou a estrutura como a gente já tinha deixado configurada, né? Como a gente já tinha preparado, e nos devolveu com a estrutura que a gente queria. Então, ele passou novamente, tem alguma coisa, mandou para lá, o componente montou novamente e nos devolveu. Então é assim que funciona o componente do React, tá, pessoal? A ideia desse tutorial era mostrar para vocês como o componente se comporta, tá? E mostrar a importância dele, né? Porque isso a gente pode passar para textos, para objetos. Bom, enfim, a gente pode fazer tudo via componente, tá? Então, a ideia do tutorial era exatamente essa, mostrar que ele pode ser reaproveitado em todo o processo. E isso flexibiliza a manutenção, alterações. Então, em vez de eu fazer 20 vezes o código, eu faço uma vez só e eu dou manutenção ou faço alteração em um lugar só. Então, isso ajuda e muito, tá? Então, pessoal, esse era o nosso tutorial de hoje. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, de comentar. Ajude esse canal a crescer, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a descomplicar aí o componente e como passar para o componente propriedades. Muito obrigado.